Bora lá para mais uma história aqui no nosso canal. Sejam todos bem-vindos. Tá chegando agora? Se inscreve, deixa seu joinha, deixa seu comentário, que é muito importante pra gente. Simbora mais uma história de hoje. Dani, me chamo Alice, tenho 26 anos e sou solteira. Estive envolvida com um homem até pouco tempo atrás, mas depois de ser feita de otária por ele durante mais de um ano, resolvi dar um basta na nossa relação. Dani, eu acompanho as histórias do seu canal no YouTube já faz um tempo. E desde que eu comecei a acompanhar as histórias, eu me identifico muito com as histórias que você conta. Diferentemente das outras pessoas que te escrevem, eu não vou passar muito tempo aqui te bajulando, pois gosto mesmo das histórias que são contadas por você. Bom, ela falou assim que ela gosta muito de mim, mas ela gosta mais das histórias, né? Eu entendi o que ela quis dizer, mas vamos lá. Ah, tá. Aí ela falou que quer explicar então, por que ela falou isso. Ela falou que vai fazer uma analogia aqui. Dani, por exemplo, eu não assisto Jornal Nacional porque eu não gosto do William Bonner. E eu assisto Jornal Nacional porque eu gosto das notícias, o que fazem parte do dia a dia do jornal. No caso do seu canal, é a mesma coisa. Eu não assisto seu canal porque eu morro de amores por você. Eu assisto seu canal porque eu amo as histórias que você conta. Eu reconheço seu talento para ler as histórias. Ela falou assim que às vezes ela gostaria de que eu fosse mais imparcial, tá? Já até percebi que quando a Alice ou o Romeu te elogiou demais, você é meio tendenciosa na hora de comentar. Bom, desculpa, mas é minha franqueza. Bom, mas vamos lá. Muito obrigada pela sua franqueza, Alice. Dani, eu nasci numa família humilde e não me orgulho nem um pouco disso. Queria ter tido uma infância melhor, sem tantas dificuldades. Meu pai trabalhava como motorista de ônibus da prefeitura e minha mãe trabalhava como faxineira. Eu sempre tive vergonha do trabalho da minha mãe e até mesmo dela. Eu espero que vocês entendam o motivo e não fiquem pensando mal. Mas a minha mãe, ela nunca procurou se qualificar na vida. Muito pelo contrário. Ela sempre achou que a profissão dela era a melhor profissão do mundo ou até mesmo motivo de orgulho. Muitas vezes ela voltava para casa animada, iludida, dizendo que a patroa da casa que ela tinha ido faxinar tinha elogiado bastante a faxina e que tinha até dado uma gorjeta para ela. Mas sempre que ela dizia isso, eu falava com ela que ao invés dela ficar se orgulhando das gorjetas, ela tinha que ter vergonha dessas coisas, porque faxina não é mérito nenhum. Mérito é você ser patroa. E muitas vezes que eu falava esse tipo de coisa, eu acabava deixando minha mãe triste e cabisbaixa. Mas na mesma hora eu falava para ela que ao invés de ficar cabisbaixa, ela deveria se matricular num supletivo e terminar o ensino médio para arrumar uma profissão menos humilhante e mais decente. Dani, mesmo ela sendo minha mãe, eu nunca tive paciência para as pessoas que gostam de se vitimizar. Por causa desse meu jeito de ser, eu tive problemas dentro da minha casa. Meu pai, por muitas vezes, ele não aceitava as verdades que eu falava. Covardemente, ele me agredia com cinto e com tapas. E ele só não me batia mais quando a minha mãe interferia e me defendia. Dani, devido a essas ignorâncias que meu pai fazia comigo, eu saí de casa com 16 anos. Fui morar na casa da minha avó materna, só que na casa da minha avó, eu também não tive muita paz. Minha avó, ela sempre foi doente com questão de limpeza. Acho que por isso que minha mãe gosta tanto de ser faxineira. Ela sempre me perturbava para que eu passasse a vassoura e o pano na casa durante o tempo que eu não estava na escola. Só que com o tempo eu fui cansando disso e comecei a falar com ela que ela era louca de ficar limpando a casa o tempo todo e que eu não ia ficar fazendo tudo que ela mandava porque eu não era nenhuma empregada dela e que se ela quisesse, ela que limpasse ou arrumasse alguma empregada para ela. E acabou que não deu certo porque meus tios começaram a se meter nas minhas discussões com a minha avó e começaram a pressionar minha avó para eu não ficar lá. E mais uma vez saí de casa e fui morar com a minha tia, irmã do meu pai, desculpa. Já com essa tia, minha relação foi melhor. A minha tia, ela tinha uma condição financeira boa, melhor que toda a família. Ela morava numa casa confortável e ainda tinha uma empregada que limpava a casa 3 vezes por semana. E por esse motivo eu não precisava sequer encostar numa vassoura. Gente, eu sempre tive horror à vassoura. Acho que eu tomei trauma por causa da minha mãe. Eu sempre tive vergonha em saber que a vassoura era o material de trabalho dela.
Espero que vocês respeitem minha opinião, porque esse trauma que eu tenho é sério mesmo e é desde a infância. Dani, quando eu comecei a morar com minha tia, minha vida inicialmente mudou da água para o vinho. Eu nem estou falando isso da boca para fora. Enquanto que na casa dos meus pais, a gente às vezes tinha refeição, era ovo, moela, fígado, frango, ou uma vez por outra carne moída, na casa da minha tia sempre tinha coisas gostosas. Ela não trabalhava e ela era bem gorda, porque ela sempre comeu muito. Ela adorava cozinhar. Fazia várias comidas boas, estrogonofe, bife com batata frita, filé parmegiana, coisas que eu nunca comia na minha casa, e nem na casa da minha avó. E além disso, não tinha uma refeição na casa dela que não tivesse refrigerante. Ao contrário lá de casa, que era rara às vezes, e quando tinha era marca vagabunda. Fora isso, sempre que me dava fome durante o dia, eu abria a geladeira e tinha um presunto, um queijo, sorvete. Era tanta coisa que uma das primeiras coisas que eu pedi à minha tia foi para que ela me matriculasse numa academia para eu manter meu corpo, né? Senão eu ia ficar gorda igual a ela. Claro que eu não falei isso para ela, né? Porque eu não sou sem noção. Mas eu comia tanto que eu tinha muito medo de engordar. Por isso, quando eu não estava na escola, eu ficava na academia cuidando da minha saúde e da minha beleza. Dani, só que nem tudo lá era maravilhoso, né? Eu tenho uma prima, a filha dela, que desde que fui morar lá, eu já notei que ela não estava satisfeita com a minha presença. Ela me tratava bem, mas sempre que ela tinha uma oportunidade, ela gostava de me humilhar na frente das amigas e do namorado dela. Ela fazia questão de falar para as amigas que eu estava morando na casa dela, porque na casa dos meus pais eu passava dificuldades, já que minha mãe era faxineira e meu pai motorista de ônibus. Eu achava aquilo tão desnecessário, ela vivia me expondo assim. Mas como eu estava me sentindo bem na casa dela, eu não podia discutir, nem brigar. Mas eu ficava furiosa por dentro e com aquilo preso dentro da minha garganta. Como eu não vim com aquilo preso na minha garganta, eu também não vim para esse mundo para ser humilhada e nem diminuída. Então eu comecei a planejar um plano, um jeito de sacanear essa minha prima nojenta e burguesa. A ideia era eu pegar o namorado dela, mas ele era tão bobão que ele não ficava com ninguém sem ser minha prima. Outra coisa que eu ficava revoltada com ela é que quando eu usava alguma roupa que ela que já tinha sido dela, que a minha tia me dava, e alguém elogiava, ela fazia questão de dizer que a roupa era dela. Eu passei 3 anos morando na casa da minha tia e aguentando humilhações. Até que um dia eu estava começando a ficar com um cara mais velho. Eu nunca tinha contado a minha história de vida para esse cara. Na verdade, eu tinha até mentido. Eu disse que minha mãe era dona de casa e meu pai engenheiro. Um dia minha tia falou comigo para eu convidar ele para um jantar. Mariana não perdeu a oportunidade de expor minha vida toda para ele no meio do jantar. Esse meu namorado tocou no assunto de família. Ele disse que o pai dele tinha a mesma profissão que o meu e Mariana perguntou se o pai dele também dirigia ônibus da prefeitura. E ele ficou sem entender. E Mariana completou dizendo que meu pai era motorista de ônibus e a minha mãe fazia faxina para fora. Eita, Mariana, Alice. Perguntou a ele se eu não tinha falado isso para ele. Eu fiquei com muita raiva. E aquela hora, gente, eu esqueci que eu morava ali, peguei um copo de suco de manga que estava tomando e joguei no meio da cara dela. Eu joguei com tanta força que por pouco o copo não foi junto. Nisso, ela começou a me chamar de mentirosa e disse para minha tia se ela não expulsasse de casa, ela iria embora e ia morar com o pai dela. Minha tia começou a gritar e pediu pra gente parar. Nisso, ela pediu desculpas para esse rapaz, né? E falou que era melhor ele voltar no outro dia para o jantar e foi embora. E pediu para ele ir embora. Eu nunca mais tive coragem de olhar na cara desse homem, gente. Dani, eu fiquei louca de raiva. E eu disse que minha prima era uma invejosa e que ela só tinha feito isso porque ela não conseguia arrumar um namorado igual o meu. Ela só arrumava bagulho. E ela disse que eu só arrumava porque eu era uma vagabunda e eu já dava pro meu namorado desde o primeiro dia. Dani, nessa hora, a minha tia mandou a gente calar a boca e cada um ir pro seu quarto. No outro dia, bem cedo, minha tia conversou comigo. Ela disse pra mim que gostava muito de mim, que eu era uma menina especial, apesar do meu gênio forte, mas que não seria mais possível continuar lá. A filha dela tinha botado ela numa situação difícil, quando ameaçou ir morar com o pai, e me pediu desculpas pela decisão,
mas ela disse que não ia me deixar desamparada, que depois de tudo que tinha acontecido, ela conversou com uma amiga dela que alugava quartos e que ela ia pagar um quarto para mim. Ela me daria um dinheiro por mês até eu me estabilizar. Eu disse a ela que por mim tudo bem, que eu também não aguentava mais ficar ali com a minha prima me humilhando. E mesmo eu achando isso injusto, né, seria melhor para todo mundo. E naquele mesmo dia eu fui morar em um dos quartos dessa amiga. Gente, esse quarto era horrível, cheio de mofo. Falei com a minha tia que aquilo parecia uma espelunca, mas minha tia me respondeu que era aquilo que ela podia pagar. E se eu quisesse, eu poderia ficar ali ou arrumar um emprego logo. Gente, eu fiquei muito puta com essa... Falei, pô. Eu fiquei pé da vida com essa resposta da minha tia. Mas eu preferi não responder, porque naquele momento eu infelizmente precisava dela. Mas a vontade que eu tinha era de mandar ela ir pra PQP e enfiar o dinheiro do aluguel naquele lugar. Dani, depois de algumas semanas eu arrumei um emprego num consultório de um senhor, um clínico muito conhecido. E já no dia que eu fiz a entrevista, eu já fui de saia. E eu vi que ele não tirava os olhos das minhas pernas. Ele ficou me olhando tanto que eu tive a certeza que aquela vaga era minha. No outro dia ele me ligou e confirmou a minha intuição e me chamou para trabalhar no consultório dele. Dani, menos de 2 semanas eu estava trabalhando com esse homem, ele já começou a dar em cima de mim. Ele era horrível, barrigudo, cabelo branco, só que eu vi ali uma oportunidade para as coisas que iam começar a mudar na minha vida. Primeiro eu fiz um pouco de jogo duro, né? Fingia que eu não entendia as cantadas que ele me dava. Até que um dia, depois dele atender o último paciente, ele me chamou no consultório e me perguntou o que eu ia fazer naquela noite. E eu disse que eu não ia fazer nada. Eu iria voltar para casa e dormir. Ele me perguntou se eu aceitava jantar com ele, claro que aceitei. Mas, sem antes fazer um charminho, perguntei a ele se a esposa dele não ligaria se a gente jantasse junto. E ele me disse que ela nem precisava saber. Eu então perguntei se era perigoso ela descobrir. Ele disse que dependendo do lugar, seria sim. Então, ele me perguntou se eu ficaria chateada se a gente jantasse num motel. Eu disse que não. Para ser sincera com ele, eu já estava esperando esse convite há muito tempo. Então ele me abraçou ali dentro do consultório e me deu um beijo. Gente, na hora me deu até nervoso esse beijo dele. Eu nunca tinha beijado um velho barrigudo, mas eu fingi que eu estava adorando. E ali mesmo ele começou a desabotoar a minha blusa e querer fazer outras coisitas más. Mas eu disse que ali não era o lugar apropriado. E claro que eu falei pra ele que se era só pra isso, ele não precisava nem me levar no motel pra jantar, né? Mas fomos. Dani, quando chegamos no motel, eu deixei esse velho doido. Dei uma aula de sexo pra ele. Ele só faltou babar no meu corpo. Depois dessa nossa saída, começamos a ficar juntos todos os dias. E é bem óbvio que eu não ficava com ele porque eu gostava. E muito menos porque eu sentia tesão. Até porque todas as vezes que a gente transava, eu fingia que eu estava tendo um orgasmo. Mas sim porque ele começou a me bancar. Em 3 meses que estávamos juntos, eu já saí daquela espelunca que minha tia tinha me colocado. E ele já estava pagando um lugar para eu morar. Achando que... A minha tia achava que estava me fazendo um favor, né? Mas eu consegui sair de lá porque né, começou a me dar uma mesada, que era bem acima do meu salário. Então eu também comecei a comprar roupas, comecei a mobiliar a casa, tirei minha carteira de motorista e outras coisas que eu tinha necessidade em fazer. Só que depois de um tempo que estávamos juntos, ele começou a ficar miserável. Começou a vacilar na minha mesada. Eu pedia para ele aumentar a mesada, ele não aumentava e me enrolava. Ele tinha prometido me dar um carro e não me dava. E isso foi me deixando revoltada. Eu estava começando a achar que ele estava me fazendo de otária. E eu comecei a gravar nossas transas. Eu fazia questão que ele falasse que ia largar a mulher dele para ficar comigo. Fazia questão dele falar que ele não tinha tesão nela e que a mulher dele nunca deu gostoso para ele como eu dava. Ele não sentia tesão nela e que sempre que dava ele evitava transar com ela. Até que um dia ele disse para mim que a mulher dele tinha olhado o extrato bancário e tinha visto um monte de transferências para o meu nome e que ela estava desconfiada que nós tínhamos um caso.
Mas ele inventou algumas desculpas e ela achava e ele achava que ela tinha acreditado, mas que ele teria que me demitir do consultório. Porque a partir daquele momento ele ia ficar em cima para ver, ela ia ficar em cima para ver se descobria se a gente estava junto ou não, né? E ele não queria terminar o casamento dele porque senão ele teria que dividir todos os bens com ela. Mas ele disse que ia continuar pagando meu aluguel, mas não poderia me garantir que ia me dar a minha mesada. Quando ele me disse isso, eu fiquei indignada. E eu disse que eu não aceitava ser descartada assim. Fiz o maior escândalo com ele. E eu perguntei a ele se ele achava que eu era alguma idiota, né? Ele ficava me usando esse tempo todo. Mas ele ia me conhecer de verdade a partir dali. Ele então prometeu continuar me dando a mesada, só que no terceiro mês que eu saí do consultório, ele parou de mandar o dinheiro para mim. E eu decidi me vingar desse cachorro. Antes de eu me vingar, eu resolvi sair da cidade. Fui morar com uma amiga minha que estava morando em outra cidade. Eu já estava ganhando um bom dinheiro. Nessa época eu estava fazendo videochamada na internet. E eu então comecei a vender todas as coisas. Geladeira, fogão, cama, mesa, sofá. Peguei a grana que eu tinha guardado e fui morar com uma amiga. Porém, eu continuava engasgada com esse velho barrigudo que tinha me feito de otário. Comprei um chip novo para celular, mandei vários vídeos meus transando com ele. Sim, mandei meus vídeos com ele para a mulher dele. Eu pensei, ali eu vou estragar o casamento desse homem. Dani, eu tinha que ter a certeza que ela tinha visto e recebido. Porque assim que ela viu, ela começou a perguntar quem estava mandando aquilo. E eu me dei por satisfeita e joguei o chip fora. Coloquei outro chip no meu celular. Depois disso, eu nunca mais tive notícias dele. Eu tenho pra mim que a vontade dele é me matar, né? Mas não me arrependo nem um pouco do que eu fiz. Porque eu não vim pra esse mundo pra ser enganada, muito menos passada pra trás. Já tem um tempo que trabalho só fazendo vídeos eróticos e vendendo meu conteúdo na internet. Inclusive, pode ser que algum Romeu, ou até mesmo marido de alguma Alice, já tenha comprado meu conteúdo. Porque eu tenho uma... Mas eu tenho uma boa índole, eu não faço programa, ela disse. Eu não tenho disposição de ficar me deitando com vários homens, por isso trabalho de forma virtual e estou muito satisfeita com o meu trabalho. Bom, estou vivendo uma fase muito feliz da minha vida e espero continuar trabalhando com isso, ganhando meu dinheiro, até eu arrumar alguém que realmente vale a pena pra mim. Espero que gostem da minha história e não fiquem me criticando pela minha autenticidade. Alice, obrigada por ter dividido a sua história com a gente, né? Acho que ninguém aqui vai ficar te criticando pela sua autenticidade. Mas nós temos que comentar algumas coisas aí que você falou da sua história. Eu acho que a principal coisa que a gente tem que falar aqui, Alice, é sobre os seus pais, né? Você fala ali no início da história que você tem vergonha, né? Que sua mãe é faxineira, que seu pai é motorista de ônibus. E minha querida, vergonha é a gente roubar e não poder carregar. Vergonha é a gente se deitar com o marido dos outros, né? Sabendo que esse homem é casado. Então, assim, tem vários tipos de vergonha aí que você poderia sentir, mas eu não vejo por que você sentir vergonha do seu pai e da sua mãe, tá? Que devem ter sido pessoas que batalharam muito para você ter o que você teve, sua educação, sua comida na mesa. Bom, eu acho até legal que você conseguiu aí um meio de sobrevivência aí, né? Igual você falou, que vende seu conteúdo. Eu não tenho nada contra isso, tá, gente? Eu acho até que, né, a gente vê tanto, hoje em dia virou uma coisa até normal na internet, né? A gente vê até influencer aí, fulana, até acho que a Grazi do Belo aí, separou, foi pro... Porque agora não é só o Only, né? Tem o Private, tem um monte de plataforma aí que vende conteúdo adulto, tem cantora que faz isso. Então, assim, isso, sinceramente, eu não acho que é vergonha você fazer isso. Né? Você tá ali, compra quem quer, você vende seu conteúdo na internet, compra quem quer. Como eu te falei, vergonha são outras coisas, né?
Agora, eu também não vou culpar só você aí por ter ficado com esse médico, não, porque eu acho que ele também foi tão cachorro quanto você, né? Ele é casado, ele deve respeito à mulher dele, e ele ficou com uma pessoa que estava ali trabalhando. Agora, gente, é muita ilusão de vocês também achar que um cara desse vai largar a mulher dele e vai ficar com você, que vai ficar te bancando o resto da vida. Por isso que eu falo pra vocês, faça o que vocês tiverem que fazer, mas faça bem feito. Faça por você, tenha sua independência financeira, até se for vender vídeo erótico aí na internet. Mas então faça bem feito. Em vez de ficar pegando esses caras que só querem usar vocês, igual esse aí te usou. Ah, tá, mas eu fui lá e mandei meus vídeos. Tá, e daí? Ele te usou da mesma maneira, né? Você se sentiu usada. Você acha que ele vai largar a mulher dele? Não vai. Você acha que você é a primeira mulher que ele traiu a mulher dele? Não é. Ela tá sei lá, numa posição que ela aceitou talvez isso, né? Ela aceita aí as sacanagens aí que o marido dela faz. E você que se achou tão esperta, você entrou numa posição que o cara acabou te usando também. Ah, mas ele me dava dinheiro, ele me dava isso. Desculpa assim a palavra, não quero dizer isso, né? Não é dizendo que você é isso, mas talvez saia mais barato bancar você do que se ele tivesse que realmente pagar uma garota de luxo para ele sair, entendeu? Então, às vezes, sai mais barato ele sair com você, ele te manipular, e você ainda trabalha ali pra ele. Então ele não tá te pagando assim, sabe? Como que eu vou dizer? Ele não tá te pagando, eu estou pagando a Alice por elas. Não, você trabalha, você tava ali trabalhando pra ele, você só saiu depois que a mulher dele descobriu. Então assim, sinceramente, não vi esperteza nenhuma sua nisso, tá? Esperteza sua, sim. Você usar o seu dinheiro agora para você ser alguém na sua vida, né? E eu acho que isso é esperteza. Você usar do dinheiro ali, talvez, que você ganhou, para você se tornar alguém melhor, se tornar alguém independente, alguém que realmente vai vencer na vida e não ter que ficar esperando arrumar algum cara para te bancar. Gente, pelo amor de Deus, a gente tem que se bancar por nós próprios. Mas é isso que eu acho, gente. Deixe seus comentários aí para nossa Alice, tá bom? Alice, muito obrigada por ter vindo aqui, dividido a sua história com a gente. Gente, como eu digo para vocês, sempre que vocês dividem a história aqui, eu comento, né? Então, tem vezes sim que eu acho que eu não tenho por que comentar de algumas coisas, mas eu acho que você se achou esperta demais e eu não acho que foi esperteza nenhuma sua, né? Ter que dar para um velho barrigudo, feio, igual você falou, que você não tem tesão nenhum, né? E achar que você tá ganhando alguma coisa com isso. Ganhava lá o quê? Um aluguel, te deu lá meia dúzia de eletrodomésticos. Isso aí que é seu valor? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Talvez você valha muito mais que isso, Alice. Põe isso na sua cabeça. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau.